galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo falando aqui sobre uma questão de jurisprudência do STF e STJ. Hoje vamos falar aqui sobre a questão da quando a ordem altera o resultado, a preterição de candidato em concurso público. E aqui é uma decisão do STJ mais STF. Vamos ler aqui para a gente entender. Se o concurso público fosse uma religião, um dos seus dogmas mais sagrados seria o respeito à classificação. Cara, eu gostei disso aqui, viu? Eu gostei dessa frase aqui porque, realmente, se o concurso público fosse uma religião, um dos seus dogmas mais sagrados seria o respeito à ordem de classificação. Ou seja, se você faz um concurso, a administração pública tem que respeitar a ordem de classificação. Um desdobramento do princípio da isonomia do serviço público. Gostei disso aqui também, viu? Isso aqui, e aqui pode ser até uma questão de prova, né, cara? É por isso que eu falo, ó. É por isso que eu gosto de falar pra você que eu gosto de fazer as coisas pensando como um examinador, porque aqui poderia surgir uma questão de prova ali, ó. O respeito à lista de classificação dos candidatos pode ser percebido como desdobramento do princípio da isonomia do serviço público, certo ou errado? Certo, beleza? O respeito à ordem da lista o respeito à ordem da lista garante que, de fato, os cargos públicos sejam ocupados pelos candidatos que apresentaram o melhor desempenho. Perfeito, ali. Nessa religião, seria pecado mortal a chamada preterição arbitrária. Cara, veja como o ministro do STJ, ele conduz o tema como se fosse uma religião e ele vai envolvendo você. Perceba, ó, ele falou lá em cima. Se o concurso público fosse uma religião, o seu dogma mais sagrado seria o respeito à classificação do candidato. Ou seja, e esse desrespeito esse desdobramento seria o princípio da isonomia do serviço público. Ou seja, que garante que os melhores classificados sejam chamados. Ele fala, nessa religião, seria pecado mortal a chamada preterição arbitrária. Cara, que massa, viu? Que analogia sensacional, viu? Situação em que um candidato de modo indevido deixa de ser convocado na sequência da lista dos aprovados, em razão de preferência por outro ou de algumas circunstâncias externas ao concurso. Que é isso lindo? As alegações de preterição arbitrária são comuns no Brasil e muitas vezes as demandas judiciais daí resultantes, em geral, travada entre os candidatos e a administração pública, exige o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Cara, que lindo, né? Vamos só recapitular. Se o concurso público fosse uma religião, o seu dogma mais sagrado seria o respeito à classificação do concurso público. Esse respeito à classificação, ele se desdobra no princípio da isonomia, questão de prova. O respeito à lista de classificação dos candidatos é um desdobramento do princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência ou, isonomia do serviço público. Cara, isso aqui é só de prova. Ó, pensa como examinador. Nessa religião, seria pecado mortal a chamada preterição, ou seja, quando o candidato ele é preterido, outra pessoa entra no lugar dele. Situação em que candidato de modo indevido deixa de ser convocado na sequência da lista dos aprovados. Então, era para eu ser convocado, a administração pública convocou outra pessoa em razão de preferência ou de algumas circunstâncias externas ao concurso. Vamos lá. As alegações de preterição arbitrária são comuns no Brasil. Falou aqui, SOP ali. E cria esse embate, né, entre a administração pública mais os candidatos. Por quê? Se a administração pública não respeitou a lista de classificação, surge para o candidato o direito, né, de entrar na justiça para que essa classificação seja respeitada. Lindo. Precedente importante do STF, grave isso aí. Sobre o tema da preterição, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente importante no julgamento do recurso extraordinário 837.311 de 2015. Na ocasião, o STF reconheceu que o surgimento de novas vagas ou a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número das vagas previstas no edital, ressalvada as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Segundo o STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso surge nas seguintes hipóteses. Anota que vai cair na sua prova. Quando a aprovação ocorrer dentro do número das vagas, claro. Se eu estou dentro das vagas, surge para mim o direito subjetivo a ser nomeado dentro do prazo de validade. Quando houver preterição na nomeação,
por não observância da classificação, ou seja, chamou 1, 2, 3, 4, era para chamar o 5, ele chamou o 7, beleza? Então houve aqui uma preterição. Ele chamou o primeiro, chamou o segundo, chamou o terceiro, chamou o quarto, era para chamar o quinto. A administração chamou o quê? O sétimo. Então nasce aqui para o sexto colocado, o quinto colocado e o sexto colocado o direito à nomeação, beleza? Então aqui, ó, nasce para esses dois candidatos aqui, ó, o direito à nomeação. Por quê? Se a administração pública chamou o 7, então ela pode chamar o 5 e o 6, beleza? Então nasce para esses candidatos aqui o direito a ser nomeado. Quando surgir novas vagas, ou se for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada. Lembre, sempre assim, ó, de forma arbitrária aqui, ó, e imotivada. Sempre nessa pegada aqui. Se você perceber que a administração pública não te chamou porque ocorreu isso aqui, nasce para você o direito subjetivo à nomeação. E aí tem a súmula do número 150 do STF. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Galera, é isso aí. Ordem de preterição quando a administração pública não chama você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos e vamos junto até a sua aprovação. Valeu!